pais e a vocação matrimonial. No primeiro domingo celebramos o Dia do Padre e a vocação sacerdotal. Hoje, a vocação matrimonial. No domingo que vem, vamos celebrar a vocação à vida consagrada, que são aqueles homens e mulheres, irmãos e irmãs, freios e freiras, que dedicam a sua vida ao reino de Deus, através da consagração pelos conselhos evangélicos, os votos de castidade, pobreza e obediência, com a vida missionária, em tantas frentes, na educação, na missão, no carisma específico. No último domingo vamos celebrar a vocação de todos nós batizados, na pessoa do catequista, que é símbolo de todos aqueles que descobriram que na sua comunidade tem que viver o seu batismo e participam nos diversos grupos, nas diversas pastorais, nos diversos serviços e ministérios. Portanto, o mês de agosto é importante para que a gente se lembre de se perguntar, de fato, o que Deus quer de mim, o que Deus me chama a realizar. E alguns se realizam no sacerdócio, outros no matrimônio, outros na vida consagrada, outros em nenhuma dessas vocações, mas conscientes de que respondem ao chamado de Deus. A família é um lugar propício para que desde pequenas crianças e os jovens procurem descobrir a sua vocação. Muitos são infelizes no casamento, porque não deviam ter se casado. Deus queria talvez outra coisa daquela pessoa. Outros se tornam sacerdotes e ficam também infelizes, e é um desastre, porque talvez não deveria ser a vocação. Quem sabe seria um belo pai de família. E assim por diante. Portanto, a família precisa criar um costume, um hábito, um ambiente de falar de vocação, para que as nossas crianças não cresçam achando que só existe um caminho na vida. Existem diversos caminhos na vida. A palavra de Deus hoje é difícil demais. As 3 leituras do Salmo chegam a brotar, a sair dentro delas quase que uma tristeza, difícil de compreender. A primeira leitura, o profeta Jeremias, tão perseguido e sofrido que nem o rei pode ajudá-lo. Os homens que querem matar Jeremias o levam ao fundo do poço, e do fundo do poço é muito difícil sair, porque tem lama. É esta lama na qual Jeremias, alguém que não fez mal nenhum, está afundado. Então, nem o rei, quando diz eu não posso fazer nada, ele está nas suas mãos, tem poder de livrar Jeremias desse sofrimento. No Salmo nós acabamos de rezar: vinde logo, Senhor, em meu socorro. Não é um profeta, mas quem sabe que os salmos são oração que alguém fez e ficaram escritas na Bíblia. São orações e por isso nós podemos tomar emprestados. Os salmos são uma forma de rezar quando a gente está feliz, ou quando a gente quer agradecer a Deus, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está com medo, ou quando a gente está abatido. Este salmo que acabamos de cantar é justamente de alguém que está se sentindo totalmente mergulhado no sofrimento. E dali brota um grito que serve para nos ajudar a rezar também: Senhor, vinde socorrei-me, vinde logo em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O mais bonito de tudo é que mesmo mergulhado no sofrimento, essa pessoa que fez essa oração não deixa de confiar em Deus. Mesmo mergulhado na dor, tem Deus como a sua única e irrestrita confiança. Quando nós confiamos em nós mesmos, às vezes até em alguém, ou os bens materiais, a gente corre o risco de ficar frustrado, decepcionado e desiludido. Quantas vezes nós já nos sentimos assim?
Mas quando a nossa confiança é restrita em Deus, a ponto de até mesmo louvá-lo, mesmo em meio às lágrimas, reconhecer esta presença de Deus e louvá-lo, mesmo em meio ao sofrimento, porque a sua confiança, no final do salmo nós ouvimos, é que Deus olhará para ele e livrará do seu sofrimento. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, está o motivo pelo qual, mesmo no sofrimento, nós podemos confiar plenamente em Deus. Na carta aos Hebreus está escrito: manter os olhos fixos em Cristo para não desanimar. Olhar para Cristo, que é inocente, mais do que nós, passou por todas as humilhações, por todos os sofrimentos, pelas traições, pelo abandono, e mesmo assim, no caminho da cruz, humilhado publicamente, debochado publicamente, é nele que nós devemos ter os olhos fixos quando nos vem o sofrimento, as dificuldades, também as perseguições e as provações da vida, porque ele venceu até mesmo a morte. Por isso, a carta aos Hebreus convida: mantenha os olhos fixos em Cristo para não desanimar. Portanto, aparentemente, as leituras trazem uma tristeza, mas no fundo, por trás daquilo que é aparente, uma grande esperança. O Evangelho é um texto terrível hoje, que se não compreendemos bem, a gente desanima completamente. Jesus fala aos discípulos que veio lançar o fogo sobre a terra, e tem pressa que este fogo seja aceso logo. Vim trazer fogo sobre a terra, e como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. Depois diz outra coisa terrível: vou receber o batismo, está reservado para mim o batismo, e como gostaria que já tivesse acontecendo. Estou ansioso para que isso aconteça. Quer dizer, tenho desejo, Cristo tenha pressa de que isso aconteça. Batismo é mergulho, significa mergulhar. Aqui não é o rito do batismo litúrgico, mas é o batismo no qual Cristo será mergulhado na dor, na violência e no sofrimento. Mas por que ele tem pressa que isso aconteça? Porque é só passando e vivendo até o final e fielmente a sua missão, que depois no céu ele vai nos contar aquele fogo que ele quer que queime, que é o Espírito Santo no Pentecostes. Para que os seus discípulos, com essa força do alto, este fogo que é o Espírito Santo, de fato entre naquele relacionamento com o Pai, conforme ele ensinava alguns domingos atrás. Quando rezarmos, dizer Pai. Não há um relacionamento que Moisés impôs na lei, mas um relacionamento de pai para filhos, de intimidade, numa nova realidade que é o reino de Deus. Nessa nova realidade, os discípulos não serão distantes do Pai, não terão medo do Pai, se aproximarão do Pai, reconhecerão o rosto misericordioso do Pai, no relacionamento do reino de Deus, ao qual nós somos convidados a entrar e assumir e a espalhar. O reino de Deus não é algo que não existe e um dia vai existir. É uma forma nova de viver que Cristo trouxe e está presente nas páginas do Evangelho. Esse jeito novo e ousado que o mundo tanto rejeita. Mas Jesus continua falando de uma forma muito complicada. Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Jesus não está falando da família lá da nossa casa, nem das pessoas que compõem a família, mas está falando de passado e de presente. O passado é aquela religião imposta com leis duras, em que o povo
passado, representado pelos fariseus, os chefes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. O passado representado naqueles que vão tomar a iniciativa de fazer a divisão, porque não aceitam ser discípulos e não aceitam Cristo e tampouco o Rei, representados nos mais velhos, pai, mãe e sogra. O filho, a filha e a nora representam aqui aqueles que vão encontrar reações contrárias por viverem como discípulos. Por isso, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. As reações e oposições não vão vir de fora da religião, mas de dentro da religião. Daqueles que preferem ficar presos no passado, seja religioso ou seja na própria vida, encontrarão e farão oposição àqueles que terão a ousadia de viver os valores do reino de Deus de forma diferente. Aqui está a compreensão do que será pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, nora contra sogra e vice-versa. Jesus não está falando de divisão entre pessoas da mesma comunidade ou da mesma família, porque nem se concebe que na comunidade dos seguidores de Jesus exista divisão. Portanto, romper com o passado de uma forma totalmente errada e equivocada de se comportar diante de Deus gera de fato esta reação e esta oposição. Quantos de nós, quantas pessoas, quantos mártires, por pensar e agir diferente na sua vida, não recebem esta oposição daqueles que querem o passado representados no pai, na mãe e na sogra. Não se trata de dificuldades de convivência, porque isso todas as famílias têm. Não existe nenhuma família que não tenha. Meus irmãos e irmãs, este fogo que Jesus diz que tem pressa que seja aceso, é o fogo do Espírito Santo que nos faz e nos ajuda a entrar nesse relacionamento novo com o Pai. Que nesta Eucaristia, embora com dificuldade, eu acredito que vocês tenham tido de entender, porque está difícil falar aqui, nós saímos daqui dispostos a romper com o passado e com uma mentalidade que não nos deixa ser discípulos de fato, vivendo o novo que Jesus nos propõe a cada dia. O novo é perdoar ao invés de se vingar. O novo é ter a ousadia de não pagar o mal com o mal. O novo é fazer o bem sem olhar a quem. O novo é rezar pelos inimigos e pelos que nos perseguem. Essa é a forma nova a qual muita gente vai colocar a sua posição e vai reagir negativamente, fazendo de fato essa divisão. Que nós hoje nos enchamos de esperança e até mesmo quando estivermos lá no fundo do poço, nunca deixemos de rezar e de ter a confiança, como o salmista de hoje, a ponto de dizer: Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora, apressai-vos em socorrer em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos difíceis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.